Menino, esse caso Marielle tá dando o que falar. General que nomeou o delegado preso afirma que pode ter sido ludibriado como toda sociedade. Pense num caso que eu começo a pensar comigo. A esquerda deve estar assim. Rapaz, nós devíamos ter deixado isso quieto lá atrás. Não sei pra que nós foi se envolver em botar fogo, né? Agora, eu vou explicar pra vocês. Eles tocaram fogo nisso aqui, gente. Eles colocaram isso na mídia, eles jogaram isso na mídia, porque eles acharam que controlariam a narrativa até o final. Só que não. Em algum momento, eles perderam o foco. E qual foi o momento? Quando eles começaram a acusar Bolsonaro diretamente. Porque a ideia era tentar usar isso aqui contra Bolsonaro. A esquerda sabe que nós vivemos numa sociedade que parte dela tem dificuldade em pesquisar as informações. E tudo que a Globo lança de cara, as pessoas compram. Então, qual foi a ideia da esquerda quando Bolsonaro assumiu, quando ganhou as eleições e assumiu ali o poder? Vamos assassinar a reputação do cara. Vamos acabar com o apoio de Bolsonaro. A ideia era, tipo, fazer com que Bolsonaro, não que Bolsonaro fosse preso por causa disso, não que Bolsonaro fosse condenado, eles não queriam isso, porque isso não, eles sabem que não ia dar certo. Mas eles queriam que a sociedade visse Bolsonaro como executor do crime. Por isso eles chamam Bolsonaro de valentão, ligação com milícias. Por que que eles ligavam Bolsonaro à milícia? Por causa do caso Marielle. Só que quando a gente descobre os fatos, a gente descobre que Domingos Brazão fez campanha para Dilma, é um dos mandantes. Chiquinho Brazão, o irmão, né, atuou junto com ministros de Lula. E era secretário de alguma coisa lá do Eduardo Paes até dias atrás aí. Né? Domingos Brazão foi para o Conselho do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro com o apoio do PT. Após as eleições da Dilma. Vocês entenderam aqui? Negócio? É um nó danado isso aqui, gente. Eles queriam, na verdade, era manchar a imagem de Bolsonaro, enfraquecer a popularidade de Bolsonaro, jogar Bolsonaro lá embaixo, fazer com que o povo visse Bolsonaro como esse malvadão. E, na verdade, Bolsonaro não tinha nada a ver. E foi aí que eles se perderam. Eles começaram a forçar, e aquele negócio que eu falo pra vocês, uma mentira precisa de outra mentira, que precisa de outra mentira, aí a mentirada vai dando uma salada miserável, aí acabou, desmorona. É o que aconteceu agora, desmoronou. E aí eles perderam o controle da narrativa. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Convido você, seja um patrocinador do nosso canal, apoie o nosso trabalho com qualquer valor. Se você gosta do nosso conteúdo, dá aquela forcinha. As nossas lives são todos os sábados, gente, às 20 horas e 30 minutos, com um grande diferencial. Na nossa live, o seu comentário aí do outro lado é lido, debatido, é um bate-papo bem legal. Quantos comentários você postar, a gente lê por aqui. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde tem todas as matérias em primeiríssima mão. O general Richard Fernandes Nunes, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, durante o período em que Marielle Franco foi assassinada e responsável pela nomeação do delegado Rivaldo Barbosa como chefe da Polícia Civil, expressou sua surpresa com a prisão deste último como um dos planejadores do crime, afirmando sentir-se perplexo. Ele sugere que pode ter sido enganado, assim como toda a sociedade. Lógico que essa prisão me deixou perplexo. Como é que pode um negócio assim? É impressionante. É um negócio de deixar de queixo caído. Naquela época não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas, uma coisa estapafúrdia, declarou Nunes à Folha. O general fez menção a um trecho do relatório da PF, segundo o qual é possível inferir que a trama, encabeçada por Rivaldo Barbosa, teve como um dom de ludibriar inclusive um general 4 estrelas do Exército Brasileiro. Na verdade, na época, Richard tinha 3 estrelas ainda.
Eu nunca percebi e eles até acham que me ludibriaram. Eu posso ter sido ludibriado como a sociedade inteira, né? A sociedade inteira foi ludibriada. Nunes relatou que na época havia elementos para achar que Rivaldo e o delegado Geniton Lages, que conduziu o caso Marielle na delegacia de homicídios e é investigado como participante do esquema para matá-la, foi afastado das funções e terá de usar tornozeleira eletrônica, estavam no caminho correto da ilustração do crime. É isso que está estranho para minha cabeça até o momento. Se realmente houve essa procrastinação de 5 anos, não foi do Rivaldo e do Geniton. Porque eles, como um ano, prenderam os caras, os executores do crime. Ah, mas depois se passaram 5 anos. Mais 5 anos com outra estrutura, com outras pessoas. Não foram eles. Então, tem que pesar isso aí um pouquinho. Eu não consegui ainda, sinceramente, destrinchar essa história na minha cabeça. Se os camaradas realmente estavam dispostos a não investigar, a procrastinar, por que então chegaram aos executores? Questionou Nunes. O general considera que Geniton teve passos muito cuidadosos para prender sem dar margem a que os caras depois pudessem alegar qualquer ilegalidade na prisão. Tanto que estão presos até hoje. Agora que estou lendo que ele enrolou aqui, enrolou lá, mas na época não era perceptível, disse o general. Nunes foi escolhido como secretário pelo interventor federal na segurança, general Walter Braga Neto, que mais tarde seria ministro do governo Bolsonaro, candidato a vice na chapa dele em 2022. Hoje é um dos investigados pelas tentativas de golpe para impedir a posse de Lula. Neste domingo, Braga Neto, por meio de seu advogado, emitiu uma nota para dizer que coube a Richard e não a ele a nomeação de Rivaldo. A escolha foi minha, eu nunca disse nada em contrário. Não sei por que ele sentiu necessidade de colocar uma nota acerca disso. Para quem conhece os membros da administração pública sabe que isso é uma coisa natural, disse Richard. No mês que antecedeu seu assassinato, Marielle criticou a nomeação de Nunes como secretário de segurança durante a intervenção. O general havia liderado uma operação do Exército no complexo da Maré, onde a ativista política nasceu e foi criada, justamente a mesma favela em que o Flávio Dino entrou praticamente desarmado, né? Sem segurança e sem nada. Nunes ocupou o cargo de fevereiro de 2018 a dezembro do mesmo ano. Ao deixar o posto, concedeu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, na qual sugeriu que Marielle foi assassinada por milicianos devido à sua oposição à grilagem de terra na zona oeste do Rio de Janeiro. A milícia atua muito em cima da posse de terra e assim faz a exploração de todos os recursos. E no Rio, na área oeste, na Baixada de Jacarepaguá, problemas graves de loteamentos, de ocupação de terras. Essas áreas são complicadas e Marielle fazia uma conscientização daquelas pessoas sobre a posse da terra. Isso causou instabilidade e é por aí que nós estamos caminhando. Mas do que isso, eu não posso dizer. O general reafirmou que disse em depoimento à PF no ano passado que seu preferido para chefiar a Polícia Civil era outro, delegado Delmir, que recusou e Rivaldo era o segundo da lista. E que nomeou Rivaldo apesar de contraindicação da Subsecretaria de Inteligência, porque é normal que sempre tem aquele consta que, olha, parece que em determinado caso não se portou como deveria. Talvez tenha cometido algum tipo de deslize. Se eu fosse levar em consideração todo tipo de contraindicação, não sobrava quase ninguém. Nunes alega que se houve à época algo de concreto contra Rivaldo, alguma coisa estava muito errada, porque ele era o delegado-chefe da divisão de homicídios. Eu não o tirei do ostracismo. Ele era um cara conceituado, reconhecido, tanto que quando foi indicado, a repercussão foi muito favorável. Esse era o Rivaldo de março de 2018. O general disse que nunca foi especialista em segurança. Eu fui colocado lá para cumprir uma missão. Agora, eu nunca investiguei caso nenhum na minha vida. Nunca fui policial, um dos referenciais
em que diz ter se baseado para referendar o nome de Rivaldo foi o comportamento da família de Marielle e do então deputado Marcelo Freixo, na época no PSOL, hoje no PT. Quando eu vi a confiança que o Freixo e a família depositavam nele, eu falei, pô, é um sinal. O caso Amarildo, o caso da juíza Patrícia Scioli, isso tudo tinha passado por ele. Era um cara que navegava muito bem junto a esse segmento também da sociedade. Então eu estava muito tranquilo. Não é que eu estava tranquilo, mas eu tinha indicadores que diziam, olha, esse caminho aqui está adequado, porque não havia nenhuma suspeita. Nunes nega que a nomeação de Rivaldo tenha ocorrido na véspera do assassinato de Marielle. O que ocorreu naquele dia foi após se o nome for escolhido dias antes. O general afirmou ter a impressão de que a Polícia Federal obteve uma delação que vai muito além do caso Marielle. Então, é um caso de maior envergadura em termos de envolvimento dessa questão de polícia com política e tudo mais. Acho que o caso Marielle em si é parte desse tudo aí que é muito mais amplo, porque, na verdade, eu nunca percebi. Richard Nunes, o atual líder do Departamento de Educação e Cultura do Exército e membro destacado do alto comando da instituição, está programado para assumir o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército no início do próximo mês. Este posto representa a segunda posição mais significativa dentro da Força Terrestre. As informações são da Folha de São Paulo. Tá aí a matéria, o imbróglio que tá dando esse negócio. Gente, é o envolvimento atrás do outro, né? O negócio vai por um lado, sai pelo outro. Olha, tá complicado, mas tá se desvendando aí o caso Marielle, né? Não é como se queria que fosse, mas a verdade tá vindo. Hermes Tavares comentando aqui. Foram 13 mais 13 igual 26 esquerdistas para encher o saco de bolsonaristas. Risos, comentou ele aqui no vídeo. Manifestação do PT contra Bolsonaro foi gigante. 26 pessoas em Lisboa esvaziada no Brasil. Tá aí. Ed Vasconcelos, grande Ed, um abraço. Bom dia, meu amigo Fagundes e patriotas. Deus está no controle. Feliz domingo a todos. Valeu, meu brother. Será que Moraes vai mandar prender? MTST invade o prédio da vice-prefeitura do Ceará. Mas muito difícil. Fátima Menezes, também aqui, acho pouco, faz o L, comentou ela no vídeo, Ana Moser dá o truco em Lula, aí. Fátima Menezes, cadê Alexandre de Moraes? Isso não é fake news? A pergunta é que não é. Bolsonaro e Michele entram com ação contra Lula por fake news dos móveis. Essa fake news não é pra justiça, não é fake news. Bom, gente, tá aí a matéria. Vamos aguardar os próximos capítulos disso aí. Fui!